Estamos de volta com o segundo bloco do Mix TV Notícias. A redação ainda assusta muitos concurseiros. Boa parte dos candidatos é reprovada ou perde preciosas posições em razão das provas discursivas. Para a maioria das pessoas, organizar o pensamento e colocar as ideias no papel constitui um grande desafio. Mas escrever bem é possível e relativamente fácil. Basta mudar a forma de ler para aprender como se escreve. O Mix TV Notícias recebe hoje o professor de redação, Dino dos Santos. Dino, é um prazer te receber mais uma vez aqui no programa. Muito bem, Dino. Redação ainda é uma pedra, né, no sapato de muita gente. Por que isso? Bom, o ensino de português caiu muito nas nossas escolas? Com certeza. Bom, em primeiro lugar, meu cordial saudação aos espectadores aqui da Mix TV. É um prazer estar aqui contigo. Pois é, uma pergunta, né? Por que é? Realmente, nós temos um problema muito grave em termos de redação. Nós temos uma ótima tradição no ensino de literatura, acho que nós temos excelentes professores de gramática, mas você procura nos jornais, por exemplo, quem que dá aula de redação, parece que todo mundo corre dessa tentativa. Ou daquelas famosas aulas teóricas, né, que tentam classificar as tipologias de texto, mas a questão é o seguinte, o pessoal está precisando aprender como colocar as ideias no papel. Este aqui é o grande desafio. E, de fato, quando o concurso tem prova de redação, o gargalo é estreitinho, viu? Mas me explica uma coisa. Eu considero, não sei se essa é uma visão equivocada da minha parte, mas eu acho a gramática da língua portuguesa muito mais difícil do que redação. Mas, curiosamente, a redação, ela assusta muito mais do que a gramática. Eu estou errado? Não, você não está errado. Exatamente o que eu acho que acontece no Brasil ainda é que nós não superamos um estágio que qualquer curso de inglês, de francês, de alemão já superou. É que o domínio das regras gramaticais é importante para você escrever, mas não significa que apenas com o domínio das regras gramaticais você consiga escrever bem. Claro, entendo o que você quer dizer. Exatamente, quer dizer, claro, você não terá escrito um bom texto se você desrespeitar a concordância nominal, verbal, enfim, a situação, a pontuação e crase. Mas acontece que o desafio é exatamente o seguinte, escuta, como é que eu coloco as ideias no papel? Por exemplo, você já perguntou para diversas pessoas o que é argumentar e como é que o argumento se revela no papel? Essa pergunta é interessante. Eu já faço essa pergunta há 13 anos no meu curso. É mesmo? E olha, eu vou falar, talvez uma meia dúziazinha, talvez uma dúzia de pessoas conseguiram acertar essa resposta, entendeu? É mesmo? Exatamente. Então, o que eu pergunto então agora você, o que é argumentar e colocar as ideias no papel? As respostas usuais, não, argumentar é defender um ponto de vista. Você mas como é que eu defendo meu ponto de vista no papel? O que identifica essa defesa? Não, é sustentar meu ponto de vista, mas como é que eu sustento? Então, o que a gente tem que entender é o seguinte, é que a linguagem humana, e olha que eu falei linguagem humana, não falei português. Então, essa nossa conversa aqui poderia ser sobre inglês, francês, né? E, enfim, qualquer língua, porque a língua, ela segue uma capacidade inerente à condição de ser humano, que é a fala. Então, se a gente começar a entender o seguinte, que o ser humano fala em dois tempos. Quer dizer, ele pode declarar alguma coisa, então ele diz, olha, a gramática é mais difícil do que a redação, foi o que você acabou de declarar. E em seguida, ele é evidente, se você falar para mim que a gramática é mais difícil que a redação, eu vou fazer uma pergunta básica para você, qual seria? Por quê, não é verdade? Por quê? Porque na língua portuguesa nós temos milhões de regras e milhões de exceções. Então você acabou de... Posso dar um exemplo, que nós conversamos até há bem pouco tempo? Pode. Um exemplo que eu achei terrível isso, e tenho certeza que os espectadores vão entender. Nós estamos conversando há pouquíssimo tempo sobre o seguinte, 2 dias são ou 2 dias é? Isso, exatamente. 2 dias é. Interessante. Agora, como explicar, é que você vai explicar de maneira racional para um espectador que 2 dias é? É difícil explicar, Pedro. Na verdade, está tocando o celular aí? Tocando o celular. Aliás, está tocando a musiquinha, dá uma desligada aí. Queria me desculpar. Veja bem, Pedro, vamos responder em 2 partes. Essas coisas de português são complicadas. Vamos responder em 2 partes. Primeiro, concordo com você plenamente. Quer dizer, poxa,
é difícil você distinguir isso aí, quer dizer, chega a ser até, algumas coisas são arbitrárias, né? Com certeza, né? E eu acho que a nossa gramática, ela sofre uma influência muito grande do estruturalismo sociriano, que se preocupou muito em descrever a língua e em estabelecer determinados paradigmas para cada classe gramatical. Então parece que a gente tem essa vontade, essa vontade de escrever nas minúcias e a gente acaba criando inúmeros obstáculos que a linguagem popular dá conta deles muito bem, né? É verdade. E até alguns bem óbvios, como a gente fomos, né? E aí fala, é um absurdo. Eu falei, mas tem língua que você pode falar isso. Por exemplo, em inglês você pode falar the people go e nós não aceitamos, mas poderia ser aceito. Mas esse é um ponto. Agora, você vê naquele seu exemplo, você assim, a gramática é mais difícil que a redação porque tem, como é que é o resto, Luciano? Porque não tem raciocínio, o raciocínio muitas vezes não é lógico. Não é lógico. Quando qualquer gramático diz o seguinte, olha, isso não há como discordar. Claro, claro. O verbo concorda com o sujeito. O verbo concorda com o sujeito, certo. Claro. E aí você fala 2 dias é? É, complicado. E tá no complicado. do Celso Cunha lá. Não é? É complicado. E aí você vai explicar, olha que explicação sem sentido. O número, não é? É um conjunto. É um conjunto. Quando ele se refere a uma totalidade, torna-se singular. Então 2 dias é pouco, e não 2 dias são. Pouco. Exatamente. Bom, então tem essa questão. Não é verdade? É um negócio complicado. Mas 23 dias é pouco. Eu concordo com você. Agora eu vou retomar o seu enunciado. Olha o que você fez. Você falou, você fez uma afirmação, na verdade? Ou seja, como eu faço para os alunos, você declarou alguma coisa. A gramática é mais difícil do que a redação, não é verdade? E em seguida, eu não sei se você está lembrado, você é uma pessoa que tem muita sagacidade, percepção, qual foi a palavra que você utilizou? Por quê, não foi? Pois é, se as pessoas começarem a entender que, na verdade, argumentar é trabalhar com as categorias lógicas do pensamento que existe para qualquer língua, no russo, no alemão, no hebraico, no português, e que essas categorias lógicas do pensamento se revelam no papel por meio, sobretudo, das conjunções, a gente vai dar um salto gigantesco. Porque aí eu vou dizer para você, então, tá bem, então como é que eu escrevi meu texto? Então, a gramática é mais difícil que a redação, porque, aí eu fui lá e expliquei o porquê, né? Porque tem inúmeras regras, na é verdade? Aí eu fiz o quê? Você falou, acho que foi um E infindáveis exceções. Exato. Então eu acabei de escrever um textinho argumentativo, em que eu tenho uma declaração, tem um argumento que é oferecido com o porquê, e eu tenho mais um outro argumento que é oferecido com o E, que também é porquê, porque o E está adicionando os 2 porquês. É uma aditiva. É uma aditiva. Só que a gente não tem esse tipo de aula normalmente nas escolas. Ninguém nos ensina que o segredo de escrever bem não é apenas ler muito, é saber como os grandes mestres colocam as ideias no papel. É desmontar os textos, procurando os verbos que são utilizados, os vocabulários, como é que são as construções frasais, não é? Então, se você fizer esse tipo de exercício, aí você vai entender que o texto vai para o papel de uma maneira muito objetiva. Você declara, afirma ou nega alguma coisa, desdobra ou desdobra e depois declara alguma coisa. A coisa vai tomando um caminho mais, digamos assim, fácil de ser entendido. Agora, as pessoas, os alunos, conseguem entender facilmente essa tua explicação? Olha, eu tenho ficado impressionado. Conseguem sim. Agora, recentemente, a gente está preparando para esse concurso do MPU, e ele do Ministério Público, e é um concurso aguardado há muito tempo. O Brasil inteiro está aguardando esse concurso. Então, nós lançamos uma turma agora, acabamos, estamos começando outra amanhã e outra sexta-feira agora. E o que acontece? Eu, em 2 semanas, com essa técnica, eu consegui levá-los a um desempenho maravilhoso, redondinho. Claro, tem um aluno que tem mais dificuldade, você tem que lapidar e tal, mas assim, o desempenho da turma é fantástico, porque na verdade ninguém dá aula de produção textual, de redação, desmontando o texto. E é exatamente o que eu faço. Eu desmonto o texto e falo, olha, está aqui, ó. Você tem essa declaratória, tem um argumento. E agora, se você tiver que construir o seu texto? Vamos construir um texto semelhante? E aí o indivíduo vai sentindo que isso aí não é digamos assim, um bicho de 7 cabeças. É possível entender. Agora, Dino, me diz uma coisa, e o aluno que muitas vezes tem dificuldade? Porque eu percebo isso. Muitas vezes você tem um aluno que mal consegue compreender aquilo que está escrito.
Não, aí é outro problema, Pedro, aí é mais complicado. Aí né? é mais complicado. Na verdade... Porque é difícil, às vezes, você pedir um resumo, uma síntese de determinado texto para determinados estudantes. Eu não quero aqui correr o risco de ter uma impressão generalista ou até mesmo faltar com a verdade. Mas a gente diz que no Brasil, se nós formos ver o total de pessoas que são analfabetas funcionais, nós temos um universo aí, se eu não me engano, próximo de 40%. É verdade. Agora, o que é um número assustador. É um número assustador. Isso significa que são pessoas que leem, mas não conseguem fazer um processo de retenção do que está escrito e nem conseguem utilizar a linguagem escrita para expressar o pensamento. Agora, o que muitas vezes não conseguem compreender aquilo, né? Exatamente. Agora, o que tem me preocupado muito, confesso a você, é que você encontra, às vezes, pessoas que têm um nível superior, que passaram por uma faculdade devidamente reconhecida pelo Ministério da Educação, e eu sinto que elas continuam com dificuldades muito assim acentuadas em, olha, você li uma página aí, como é que é? Você consegue resumir? Ah, não, tem que ler outra vez. E, na verdade, entra num looping, quer dizer, para usar uma expressão do computador, né? E aí, mais uma vez, eu acho que a culpa é nossa. Por quê? Porque os professores precisam entender que a língua é um sistema lógico, e como sistema lógico, ela tem algumas limitações. Na criatividade você pode combinar como você quiser, fazer inúmeras orações, mas é um sistema lógico, não tem regras. Por exemplo, todo parágrafo se constrói em torno de uma ideia principal, o famoso tópico frasal que o Otto Moacir Garcia comentava no livro dele, no Comunicação em Prosa Moderna, que já está aí pela, acho que 30ª edição, não sei. A última que eu tenho lá é a 25ª, mas deve ter mais uma ou outra aí. Pois é, então o que acontece? Se você tivesse essa noção de leitura, que tudo se constrói em torno de uma ideia principal, se eu ler cada parágrafo e procurar essa declaração principal, eu teria um resumo do texto. É verdade. Mas se eu também, se não fizer essa leitura inspecional, essa leitura voltada exatamente para as estruturas lógicas, eu posso ler um texto 3, 4, 5 vezes que eu não vou conseguir reter. Aliás, um dia desse eu fiz até um exercício aqui no programa que foi muito interessante. Eu recebi aquele artista plástico, Tarcísio Viriato, e não lembro, acho que foi o Glênio que fez o prefácio do folder dele. Eu fiquei impressionado que ele escreveu em 6 parágrafos. Ele fez a apresentação e eu comentei até com o Tarcísio. Falei, como esse Glênio, que é um artista plástico, escreve bem? Porque ele conseguiu fazer essa declaração que você acabou de revelar como a ideia principal em todas as primeiras linhas de cada parágrafo. Assim, impressionante. Você lia a primeira linha do parágrafo e já entendia. Já entendia. Na verdade, o Otto Moacir Garcia, que continua, é impossível falar de redação sem falar no Otto. Houve outros que o sucederam, a própria Magda Beck, nós temos professores importantes aqui em Brasília, como a professora Enilde Faustis, o professor Sérgio Waldeck e outros tantos no Brasil afora. Mas é preciso entender que o Otto chegou a dizer no livro dele que em torno assim, de 60% dos parágrafos tem uma declaração no início. E eu vou te contar um segredinho. Por exemplo, agora, nesse concurso do Ministério Público, nós temos a prova de nível superior, que ela é uma prova de conteúdo. Na verdade, você não tem que escrever uma dissertação argumentativa. Ele está te cobrando, por exemplo, digamos, discorra sobre os mecanismos de controle de constitucionalidade. Perfeito. Então, às vezes eu ensino para o meu aluno que vai escrever um texto, não é um texto que ele vai ter tempo de trabalhar. Ele tem 1h40 estourando para produzir uma redação de 30 linhas do zero. Então, vamos e venhamos, é uma situação de estresse. Então, eu tenho dito a eles que um dos mecanismos que eu utilizo, que é viável para tirar uma boa nota, é, de repente, manter esse controle de colocar um tópico frasal no início de cada parágrafo. Porque se eu tenho que dizer, né, por exemplo, o controle de constitucionalidade, né, se revela pela DIN, a DECOM e a DPF, eu tenho um tópico. Exato. E se eu começo cada parágrafo para desenvolver, a DIN caracteriza... Ação declaratória, exatamente. Então, você tem mais controle do que se você... Você já faria aí, por exemplo, a partir dessa sua declaração, você faria aí 3 parágrafos com 10 linhas cada um. Com certeza. E teria...